Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Direito no Dia a Dia. Me chamo Ivens de Oliveira e serei seu apresentador no programa de hoje. Antes de iniciarmos, é muito importante frisarmos para vocês seguirem nosso canal, ativar o sininho, todas as notificações e, não menos importante, compartilhar esse vídeo para todo mundo. Já fez isso? Então vamos lá! Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, novamente, e teremos aqui uma conversa mais que especial sobre direito condominial, com ênfase no direito do trabalho também. Vamos falar muito aqui sobre condomínio, sobre direito do trabalho. Hoje, nesse programa, eu tenho a honra de receber um convidado super especial e antes de apresentar, eu queria, desde já, agradecer a presença ilustre dele, que é mestre em Direito do Trabalho, professor de Direito e Processo do Trabalho, juiz federal do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, casado, cristão, e o que ele quiser complementar mais aqui, ele fica à vontade. João Alves de Almeida, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Não tenho o que completar, não. Talvez faltava só uma titulação, ser pai de dos meus amores, que é João Paulo e Malu. Perfeito, perfeito. Então, é um prazer a sua presença aqui, é uma satisfação, tá, João? E antes da gente começar com as perguntas, com o conteúdo, e como sempre eu faço aqui, principalmente para a gente quebrar um pouco daquele formalismo todo, até porque um bate-papo de um advogado e um magistrado, a gente tem que tirar um pouco daquele juridiquês, né? Então, eu pergunto um pouco sobre a trajetória profissional e pessoal de quem é o Dr. João Alves, de onde ele veio e, obviamente, seu relacionamento também com Deus. Sou baiano, né? Nascido lá em Salvador e formado em Direito. Em 2012, eu fui aprovado como juiz de trabalho no TRT da 11ª Região. Ao longo desse período, tive formação acadêmica, né? Fui especialista, fiz várias pós-graduações, o mestrado, como foi dito, e professor de algumas faculdades, inclusive da Faculdade Federal da Bahia, de forma efetiva lá. Fui substituto e professor adjunto, que é o efetivo. A minha trajetória até chegar o cargo de... Porque eu estou juiz, não sou juiz, né? Eu estou juiz, né? Passei 8 anos. Eu sempre digo que, e aí já misturo um pouco com minha trajetória ao lado do senhor. Durante a faculdade, eu dizia que queria ser juiz de trabalho, e aí, por algum motivo, ao dizer isso, meus colegas acreditavam e tinha a minha imagem como que seria, de alguma forma, juiz do trabalho. Então, isso ficou marcado, né? Todo mundo olhava para mim e falava, é o que quer ser juiz de trabalho. Então, eu tentei 8 anos ser juiz de trabalho. E eu acredito que Deus não demorou, Ele caprichou. Eu pedi a Deus sempre que não deixasse eu perder nas retas finais. Desde o início eu ia passando, são 5 fases no meu concurso. Eu fui passando várias fases e perdi em uma fase específica onde eu já tinha livro. Eu tinha já naquele período, para ter titulação, publiquei algumas obras jurídicas, dentre elas uma obra de como fazer sentença. E eu perdia essa sentença, eu pedia, não deixa eu perder na oral, porque porque a prova oral o baque é maior, porque as pessoas já têm a certeza que você seria juiz de trabalho, uma vez que eu já era professor, já participava de várias... Então, a oratória, para mim, não tinha dificuldade naquele período. Então, Deus não deixou eu passar naquele período e me fez passar em um período específico. Minha mulher ficou grávida, meu pai faleceu. Ao meu pai falecer, eu continuei aquela promessa que eu ia ser juiz de trabalho. Mas lá eu não era evangélico, eu não tinha me convertido. Ao longo desse período, a Bahia é forte o catolicismo, né?
Então, é aquele catolicismo que a pessoa faz o batizado, depois só vai para a igreja no casamento e na missa no 7º dia. Não sei se como é aqui na igreja católica. E quando eu cheguei aqui, eu fui cercado por muita gente evangélica. Dentre eles, um colega nosso chamado Gleidson, né? E na época da minha prova oral, quando eu vim para cá, eu acredito que Deus estava forjando meu caráter, verificando o quanto eu queria mesmo, né? Se eu queria mesmo ser juiz de trabalho. E eu me lembro que na minha prova oral, aqui no centro, a gente se reuniu para 24 horas teria o sorteio do ponto. Eu estou falando, estou gastando um pouco mais o tempo, porque é um testemunho, eu acredito que seja um testemunho. Quando minha mulher ficou grávida, eu acho que ele testou, falou, agora, você passou 8 anos tentando, nunca desistindo, é o momento de eu te dar o que você queria. Quando eu cheguei aqui em Manaus, na prova oral, o Gleidson é evangélico, né, é cristão, e eu me lembro que eu pedi para ele, a prova ia ser na segunda, eu pedi, Ney, quando você for no culto, me chame. Aí eu fui no culto, em uma igreja aqui perto, e nela eu me converti. Eu me lembro pedindo, antes de fazer a prova, que Deus me livrasse de toda a seta do maligno, do laço passarinheiro, e Ele fez isso na minha prova oral. Algumas pessoas tentaram me derrubar, mas Ele conseguiu tampar a minha visão, né? E colocar de um jeito que eu não percebesse aquela falha que eu tinha cometido e me impulsionasse para frente. Por exemplo, eu cheguei na minha prova oral, de costume você saúda a banca, e na hora de saudar a banca, eu li rapidamente o nome de 2 pessoas, que era a presidente da banca, a doutora Francisca Rita, e o doutor Sandro Namias. E na leitura rápida eu chamei a presidente da banca de Sandra Rita, porque era Sandro Namias e Francisca Rita. No momento que aconteceu isso, eu vi uma risada, eu vi um burburinho atrás. Eu achei que era a forma como eu tinha sido, que não é comum as pessoas saudarem a banca da forma como eu fiz, considerando que essa é a forma formal de saudar uma banca de uma avaliação de mestrado, doutorado, especializações. Então eu saudei e falei, cara, o pessoal gostou. Então esse poderia ter me jogado para baixo. Sim. E pelo contrário, me jogou para cima. E ele concretizou aquilo que eu tinha pedido, ele não demorou. Ele me trouxe para um Canaã, onde emana leite e mel, onde eu não vou... Eu até hoje, eu tenho 12 anos aqui, eu só deixei de estar com minha família no almoço, na janta, 2, 3 vezes porque eu quis ir substituir no interior. Então, se eu fosse outro estado, eu provavelmente não teria essa minha família, sim, eu não estaria dessa forma. Então, eu acredito que Deus está falando assim, calma, meu filho, eu não estou te dando porque eu vou te dar algo melhor. E Ele me trouxe para essa terra para eu poder ajudar algumas outras pessoas com o meu conhecimento. Perfeito, João. Muito emocionante. E para você ver como o Espírito Santo já estava agindo, né? João, então vamos agora caminhar para o direito trabalhista, né? Principalmente ali no ambiente condominial. Então, quais os aspectos mais importantes do direito trabalhista que os condomínios precisam estar atentos? Quais as suas ponderações, digamos assim, em relação aos porteiros, auxiliares de serviço gerais, colaboradores terceirizados e todas aquelas relações ali de trabalho que tem nos condomínios? Quais são os aspectos mais importantes para ficar atentos aí? A relação essa relação de trabalho que existe dentro do condomínio, ela não foge muito, ela não tem tanta diferença com as outras relações que todo mundo vê no dia a dia, porque é a relação de emprego, né? O que a gente tem que prestar um pouco mais atenção é a eventuais riscos de acidente, então uso de EPI, EPC, né? A depender da situação da atividade desenvolvida, ficar atento
também para as normas do condomínio, para evitar alguma falta grave cometida pelo empregado, por desconhecer as normas do condomínio, né? A norma não é a norma para o condomínio, mas certamente tem algumas normas que os empregados têm que ter ciência do como é o procedimento dentro do condomínio. E, principalmente, assim, não é tanto, mas é o que caracteriza, é a forma de como dispor as jornadas, né? Porque precisa, efetivamente, o serviço ser posto durante, eventualmente, 24 horas por dia, durante a semana toda. Então, tem que se organizar de forma que todo mundo consiga trabalhar e receba o seu valor correspondente e evite jornadas excessivas. Então, basicamente é isso. Talvez na conversa outros temas vão aparecendo e falar, esse tema aqui também é importante se destacar para esse caso específico do porteiro e dos demais. Sim. Mas, assim, esse é o primeiro ponto. E o tema muito vinculado à relação de emprego e condomínio são as hipóteses de um terceiro estar administrando o condomínio, né? Normalmente uma empresa, um condomínio contrata uma empresa para prestar aquele serviço, né, e intermedia esse trabalho. Então, é basicamente isso. Ao longo da nossa conversa, certamente esses temas vão voltar à tona e eu irei abordar melhor. Perfeito, João. Sobre a questão dos direitos e deveres desses funcionários, né, num condomínio, e em relação aos funcionários orgânicos, porteiro, zelador, você citou aí a questão da jornada, né? Da jornada de trabalho. Como funciona a jornada desses empregados no condomínio? Por exemplo, eles podem trabalhar aos domingos, porque no domingo, importante dizer, né? Os condomínios não podem ficar ali sem um porteiro, sem uma vigilância, sem uma portaria. Como funciona a jornada e como funciona esses dias para esses funcionários, João? Como o programa não é só específico para condomínio, é importante entender qual é a sistemática. O que seria a jornada? O que é jornada? É o tempo que o empregado está à disposição do empregador, isso que é jornada. Se você passa à disposição do empregador 8 horas, essa é a sua jornada diária. Qual é a sua jornada semanal? Em regra, 44 horas, ou seja, você fica à disposição do empregador 44 horas. O empregador tem que ter a sabedoria de saber administrar essa jornada de forma que não passe do limite de 8 horas e 44 horas semanais para efeito de não pagar, não ter o custo de hora extra, isso para o empregador. E para o empregado, porque o objetivo de trabalho não é que o empregado trabalhe mais e ganhe hora extra. Porque todo labor extraordinário, toda hora extra, gera prejuízo físico. E o objetivo do empregado, do dia de trabalho, não é causar prejuízo no empregado, é protegê-lo. Então, a gente tem alguns tipos de empregado. Tem, por exemplo, os empregados que são de serviços gerais. Ele precisa ter uma jornada normal, por exemplo, de 8 às 18 com 2 horas de intervalo. Isso é possível, porque não precisa, eventualmente, que ele esteja depois desse horário. Mas os porteiros precisam estar 24 horas. E aí, normalmente, se estabelece um regime chamado 12/36 ou uma outra forma de escala, chamada sistema de escala. Então, se organiza de tal forma que sempre tenha funcionário lá e dentro daquele limite. E, provavelmente, a gente tem que olhar especificamente o acordo de convenção coletiva. Porque o acordo de convenção coletiva pode estabelecer escalas diferentes. O mais comum é 12/36, mas pode ter escalas diferentes. Então, eu não tenho ciência da convenção coletiva atual para ver como é as cláusulas que estão hoje de sistema de escala. Mas, normalmente, é o sistema de escala. Estabelecer como, com aquele número de empregados, eu vou completar as 24 horas do dia durante a semana. E aí foi um tema que o doutor falou, foi a questão do repouso semanal remunerado. O repouso semanal remunerado, como a legislação, isso é até bíblico, até quando a gente começa, eu sou professor de trabalho, e eu até brinco, falo assim, que Deus passou 6 dias construindo e no 7º descansou, né? Então é a mesma coisa, você trabalha durante um período e descansa em um dia dessa semana. A legislação permite que você trabalhe
durante 6 dias, descanse um dia, preferencialmente aos domingos. No entanto, precisa que alguém esteja no domingo. Então, a legislação permite também que se faça uma escala de tal forma que naqueles domingos os empregados trabalhem, um porteiro trabalhe ou 2 trabalhem e depois folguem durante a semana, chamada folga compensatória. Se ele trabalhar no domingo e não tiver a folga compensatória na segunda, na terça, na quarta, na semana subsequente, aquele período deve ser pago em dobro. Então, essa basicamente é a lógica, dependendo da normatização, do acordo, convenção coletiva que tiver vigente. Mas a regra geral é essa. Muito, muito, muito interessante, João. Você fez um resumo bem tranquilo de se entender. E aí, só uma das grandes um dos grandes cenários que a gente vê nos condomínios é fazerem justamente esse rodízio entre os outros porteiros, né? Aquele que trabalhou no domingo, aquele vai descansar e depois volta fazendo aquele rodízio entre os funcionários ali para dar uma vazão na portaria, até porque não pode ficar sem ninguém ali na portaria do condomínio. João, isso também se aplica da mesma forma nas empresas, porque eu sempre costumo dizer que condomínio e empresa, ela é equiparada, empregador para empregador, né? Embora que condomínio seja um cenário um pouquinho mais peculiar, por se tratar de ser uma coletividade ali, isso é a mesma aplicação, né? É a mesma regra. Se as pessoas que estiverem me escutando tiverem interesse, pode procurar na internet artigo 2º da CLT, Consolidação da Lei do Trabalho. O artigo 2º traz o conceito de empregador, né? O que é empregador? É todo aquele que contrata empregado. Então, se um condomínio contrata empregado, ele é empregador. Se uma empresa contrata empregado, ele é empregador. O empregador, pela legislação, ele dizia assim, é a pessoa física ou jurídica. O condomínio é algo diferente, um pouquinho diferente, porque assim, na sua essência é um ente despersonalizado, apesar de ter constituído como CNPJ. Mas a ideia é que é um ente despersonalizado. Mas os entes despersonalizados podem ter empregado também, né? Pessoas, profissionais liberais que não podem ser empresa, porque não pode ter atividade econômica, lucrativa, o que é que pode? Eles podem ser empregados. Então, vocês vão ler o artigo 2º e parágrafo 2º, que traz todo mundo, aí em regra geral, assim, todo mundo, se eu fosse resumir, todo mundo que pode contratar empregado pode ser empregador. E a estrutura que eu expliquei aqui, de direito do trabalho para o condomínio, é o mesmo da empresa para o condomínio. Então, não tem grandes diferenças, apesar de uma particularidade, uma peculiaridade, como foi citado. Perfeito. O assunto está muito bom, pessoal, mas a gente precisa dar aquele intervalo. Agradeço a sua presença, continue aí e vamos para o próximo bloco. Até mais. Estamos de volta no Direito no Dia a Dia. Antes de darmos continuidade aqui no nosso programa, aquele aviso de sempre. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho sempre para dar o engajamento correto para os nossos programas e para a Constante TV também, tá? Vamos continuar aqui, João, sobre o assunto agora é sobre terceirização, desvio de função e acúmulo de função. Primeiro, eu gostaria de ouvi-lo sobre a questão do desvio e acúmulo. Muitas pessoas confundem isso, né? Eu presencio bastante isso no mercado condominial e na própria advocacia, essa confusão do direito, ou do acúmulo com desvio. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente. Se me permitir, antes disso, fazer uma observação. Quem estiver me assistindo, estiver no YouTube, o que você vai fazer? Vão lá, tem do lado assim, tem inscrição. Você vai pegar e marcar, você apertar e vai aparecer assim, marcar, seguir todas. Quando você fizer isso, qualquer vídeo que for aparecer no canal, você vai ser notificado, ou seja, você vai receber uma notificação dizendo que vai ter um vídeo agora. Então você vai ter esse conteúdo chegando a você.
Se você não marcar todas, às vezes o YouTube não entende que você quer ter acesso a todos os conhecimentos e ela te passa só alguns. Então é importante que você saiba que toda vez que tiver um vídeo e que for novo, você vai ter essa ciência. Para isso, você vai ter que apertar onde tem inscrição e marcar todas. Eu quero receber todas. Tem essa opção. Faça isso. E agora eu vou responder o tópico relativo a desvio e acúmulo. Eu vou tentar graficamente demonstrar qual a diferença. Uma coisa é o desvio. O que é desvio? Eu contrato para fazer a função A, você foi contratado para fazer a função A, mas você não faz a função A, acaba sempre fazendo a função B. Então você é contratado para A, mas faz a função B. Isso é desvio. Normalmente, quando você é contratado para a função A, você ganha um valor X de salário, mas a função que você na prática realiza é outra e o valor é maior. Então você tem direito à diferença. Ou seja, o desvio, função A, você faz a função B, você quer a diferença entre o que você ganha em A e o valor que o B recebe. Então essa é a ideia de desvio. A outra coisa é acúmulo. Às vezes você é contratado para a função A e além de fazer a função A, também faz a função B, né? E aí você acumula as funções. E neste caso você também vai pedir um acréscimo decorrente desse acúmulo, certo? Graficamente, é isso, a diferença de desvio e acúmulo. Tinha uma terceira hipótese, qual foi a terceira hipótese que o doutor falou? Foi a equiparação, Não, na terceirização, esse desvio e esse acúmulo acontecer na terceirização. A terceirização, eu só posso buscar acúmulo e desvio dentro da mesma empresa. Então, quando eu sou empregado de uma administradora de condomínio, eu sou empregado de uma empresa terceirizada que presta serviço para outras, eu só posso discutir o acúmulo das funções relativas à da minha empresa, da empresa onde eu trabalho. Essa é a concepção. E aí eu vou falar, e talvez é uma posição minha, tá bom? Então, assim, eu vou falar o que a legislação diz e eu vou falar basicamente a forma de eu pensar, né, como um magistrado, como um jurista. O desvio é mais fácil configurar. Quando na prática existir, é mais fácil o deferimento. Quando você vai na justiça e pede, olha, eu fui contratado para a função A, mas não fazia a função A e fazia a função B. É só você demonstrar que as tarefas realizadas eram da função B e não fazia da função A. Então você fica mais fácil isso demonstrar. Então, se você tiver curiosidade também, no Google, onde você procurou o artigo 2º, pode ir no 456, parágrafo único, onde é normalmente o fundamento para o desvio de função. Ok, desvio já apresentamos. Em relação ao acúmulo, a legislação só trata para 2 categorias. Tecnicamente, a legislação fala, se eu não me engano, para ferroviário e para radialista, ou vendedor pracista. Então, é um direito que, tecnicamente, são de algumas categorias, de 2 categorias, que o legislador, que os advogados normalmente pedem o quê? Olha, eu quero esse direito dessas categorias, também aplica a todos os empregados. Então, o que se chama isso? Aplicação analógica. Então, eu quero pegar um direito de algumas pessoas e, por meu caso ser similar, eu quero da mesma forma. Então, só por esse motivo de eu pegar de 2 categorias, que é vendedor pracista e radialista, e trazer para todo mundo, já fica mais difícil a configuração, porque eu estou aplicando analogicamente. Porque o empregador, quando ele olha, fala, pô, para a sua categoria não tem isso. Agora você está me pedindo dessa outra categoria aplicar analogicamente? Então, isso já dificulta. Por outro lado, a legislação, naquele artigo que eu pedi que você fosse lá no Google, 456, parágrafo único, a legislação, sabe o que a legislação fala? E aí o juiz tem que seguir o que a legislação fala. A legislação fala assim, você foi contratado para fazer tudo que sua condição física lhe permitir, e desde que seja lícito. Então, se não tiver na sua carteira, no seu contrato, que é difícil ter um contrato físico escrito, normalmente você chega lá, dá seu CPF e anota a sua carteira. Então, se você não tiver um contrato físico descrevendo todas as suas tarefas,
a legislação entende que você pode fazer tudo que sua condição física lhe permitir. Então, esses argumentos, esses fatos que eu apresentei, normalmente são os fundamentos para, na justiça do trabalho, ser indeferido o acúmulo de função. Observação, não é impossível o deferimento de acúmulo, né? Até porque o direito do trabalho trabalha nesse sentido assim, para vocês entenderem. O salário corresponde ao esforço que você faz do seu trabalho. Então, o chamado caráter sinalagmático, falou para a gente tirar o juridiquês, mas tentando demonstrar. É equivalente. Você trabalha, você ganha um salário. Se eu aumento o seu trabalho, em tese, eu teria que aumentar o valor do salário. Então, existe lógica no que se está pedindo no acúmulo. Mas, em razão da nossa legislação, não ser para todo mundo e ter uma regra dizendo que você pode fazer tudo que sua condição física lhe permitir, 90% de indeferimento na justiça do trabalho dos acúmulos de função. Eu visualizo a possibilidade em casos excepcionais. Por exemplo, você faz sua atividade durante o dia 8 horas e depois dessas 8 horas faz uma outra atividade, depois das 8. Depois daquele período. Então, eu acho que neste caso é possível, né? Porque demonstra claramente que você está acumulando e gastando mais energia para ser remunerado por isso. Eu me recordo de uma situação, João, era um porteiro em um condomínio que, além das funções de portaria, ele fazia a limpeza da piscina e fazia outras funções no condomínio fora do horário dele. Exatamente isso que você acabou de explicar. E, assim, quando me questionaram, eu falei, gente, tá mega caracterizado aí a questão do acúmulo, então é bem preocupante. Mas, João, quais são as consequências jurídicas para isso? Por exemplo, o acúmulo, então, como você bem explicou, é contratado por A, ele faz o A e faz o A mais o B. Ele vai receber, então, a diferença do B. Aquele que é contratado pelo A, mas não está fazendo A, está fazendo B, ele vai ser pago somente pelo B? Não, quais são as consequências? É assim, os dois até se parecem no momento que você for pedir. Você vai pedir, numa ação na Justiça do Trabalho, você vai pedir a diferença salarial. Vou fazer matematicamente para ver se fica mais fácil. Vamos imaginar que você foi contratado para uma função A que ganha R$2.000. Só que você não faz A, você faz B. E o valor que se paga para B é R$3.000. Você foi contratado para A, que ganha 2, e faz a função B, que ganha 3. Durante toda a relação de emprego, você ganhou R$2.000. Você foi contratado para A, mas estava fazendo uma que ganhava 3. O que você vai fazer? Entrar numa ação no Justiça do Trabalho e falar, excelência, eu quero a diferença. Era para eu estar ganhando 3. Então, eu vou pedir a diferença salarial decorrente desse desvio. O acúmulo, eu também vou pedir uma diferença. Só que o grande problema do acúmulo, qual é essa diferença? Já que eu já te expliquei anteriormente que a legislação aplica para o ferroviário e para o radialista. Então, eu tenho que, em tese, pegar essas duas leis, escolher uma delas e adotar o índice que eles falaram, né? Um fala 30%, o outro fala um outro percentual. Então, você vai olhar no artigo, são 18 e 13 dessas leis correspondentes e verificar qual é o melhor índice para pedir a diferença. Esse é plus a mais. Muito, muito, muito interessante, João. Vamos agora sobre um assunto polêmico, mas muito interessante também, que é a questão do assédio moral nos condomínios. Eu queria que você explicasse primeiramente o que é e como se caracteriza, né, para a gente fazer um passeio sobre esse assunto. Vamos lá. O termo assédio, ele traz uma concepção de reiteração, ou seja, para ter assédio, precisa que essa prática seja reiterada. Não existe assédio em um ato único. Pode um ato único gerar dano na pessoa e pedir a reparação para esse dano. Mas o dano decorrente do assédio moral precisa que essa prática seja reiterada. Somado esse fato de a prática ser repetida, ser mais de uma vez, é necessário que no conceito clássico de assédio, é necessário que aquele assediador
tenha a finalidade de causar um abalo psicológico no empregado. Ele tem esse interesse de causar um abalo psicológico no empregado para que ele peça demissão, ele não fique lá. Eu forçar você a sair. Então, ele usa do seu poder, né, reiteradamente, para lhe causar um abalo psicológico na sua dignidade, para você ser forçado a querer sair do emprego. Isso é o assédio. Então, reiteração, práticas reiteradas, lesivas à sua dignidade, forçando que o empregador quer que você saia do emprego. Então, precisa ter esse requisito. Então, você tem que tomar cuidado no momento que você vai fazer uma ação. Às vezes você pede, ele chegou, ele me tratou desta forma. Eu pergunto, quantas vezes foram? Se só foi um ato único, você só viu isso uma vez? Foi uma vez. Ele tem direito a dano, mas não assédio, e o juiz só pode julgar o que foi pedido. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses requisitos. Diferente daquele caso que a pessoa fala assim, não, ele está me tratando assim todos os dias, conforme... Todos os dias, E isso tem que ficar atento, eu vou explicar assim, toda vez que a gente dá poder para uma pessoa que não tem costume de ter poder, há uma tendência de abusar desse poder. Então, é comum os síndicos, é comum outras pessoas que não têm a habilidade e equilíbrio emocional abusar daquele poder que não tinha. Então, é possível sim ocorrer assédio, ainda mais por essa situação, porque foi dado um poder para se dirigir algo e às vezes a pessoa não tem essa aptidão e pode gerar assédio. Por outro lado, os empregados também não podem ter a suscetibilidade à flor da pele. Tem que lembrar que o empregador, ele tem um poder empregatício. O que é o poder empregatício? De mandar você fazer as atividades, de cobrar que você faça e, se você não fizer, aplicar a sanção. Então, às vezes as pessoas não querem ser cobradas, não querem ser chamadas a atenção. E isso, às vezes, acredita que isso é assédio. Mas tudo é uma concepção minha, certo? Eu entendo que tem assédio, mas não pode ter a flor da pele. Lembrando que você está como empregado, você colocou sua energia à disposição do empregador para que ele dirija a sua atividade. Certo, com um grau certo de educação. Mas ele tem esse poder de advertir, de sancionar, se você não estiver cumprindo a legislação. Fantástico, João. No meio condominial, obviamente, a gente não está imune a isso, né? A gente tem casos, é óbvio que existem casos como esse. Quais as considerações e quais as dicas que você pode dar para aquelas pessoas que estão sofrendo com isso, que estão passando por isso, que estão sendo vítimas disso, e o que elas podem fazer ou até aquelas pessoas que estão presenciando isso com outros colegas de trabalho, algo desse tipo? Vamos partir assim, é muito difícil dar uma dica para uma pessoa que precisa do emprego, né? Porque a legislação diz, se ele está praticando esse ato, pode ter uma rescisão indireta. Se aí na justiça falar, ele me forçou a pedir demissão, quero todas as verbas como fosse uma dispensa em justa causa. É um direito da pessoa fazer isso. Sim. Eu não aguento mais, não quero, vou na justiça, quero todos os meus direitos. FGTS, 40%, seguro-desemprego, todas as parcelas, inclusive uma reparação por dano moral. Mas às vezes a pessoa fala, doutor, eu não quero sair, porque é trabalhando que eu ganho meu salário, eu quero continuar. Então é muito difícil dizer qual é a conduta que a pessoa deve ter. A legislação protege no sentido que, se ele praticar esse assédio moral, pode configurar uma falta grave do empregador, que pode implicar você receber todas as verbas como fosse uma dispensa de justa causa, mais uma reparação por dano moral. É isso que a legislação estabelece, né? Pode eventualmente, isso eu estou falando do assédio moral. Assédio moral não necessariamente tem que ter um superior hierárquico. Pode ter um assédio moral de um colega de trabalho e o condomínio responde por isso. Então pode ser o cara do seu mesmo nível e está te assediando moralmente. Não confundir assédio moral com assédio sexual, que também é uma reiteração, mas aí exige que esteja um superior tentando ter fins libidinosos, ou seja, ter um proveito sexual por ser seu superior hierárquico, né? Então, o assédio sexual exige isso, um superior fazendo contra um inferior. No assédio moral, não, pode ser um superior, um colega de trabalho. Então, o que eu sugiro como eventualmente você não tem conhecimento técnico, se você entender que esse é um motivo de assédio moral,
procure um advogado, relate o fato, que ele vai buscar a melhor solução. A minha recomendação para o condomínio, porque às vezes o condomínio não quer essa prática e às vezes um colega de trabalho está praticando, que se tem um canal de denúncias dentro do condomínio, né? Então tem um DISC, tem um número, tem um e-mail para evitar essa prática e ter uma política de anti-assédios moral dentro do condomínio. Muito interessante essa política e esses meios para, obviamente, pessoal, sempre evitar, né? E se não puder evitar, conter ali aqueles casos que estão ocorrendo. Para a gente finalizar esse assunto e já chamar outro bloco, João, bem rapidamente, é comum que os condomínios possuam aqueles grupos de WhatsApp, os famosos burburinhos ali naqueles meios, né, de mensagens. E quais são as preocupações que os condomínios devem ter como podemos agir evitando os assédios nesses meios, né? Evitando ali, obviamente, o bullying ou até a questão, como você mesmo disse, entre colegas e tomando sempre o cuidado nesses grupos de WhatsApp. Normalmente esse grupo, para evitar, você tem que limitar a atuação dessas pessoas, né? Deve ter um moderador que fique muito atento a essa prática para cessear a utilização desse WhatsApp por meio de uma pessoa que está assediando. Talvez essa seja a forma mais fácil de controlar, tendo um administrador com essa possibilidade de limitar. Perfeito, muito, muito boa essa dica mesmo, e sempre ter ali um administrador para moderar. Ter regras no grupo é muito importante também, colocar as regras ali sempre descritas. E é isso, pessoal. Então vamos para o próximo bloco, continuem aí. E não perca mais esse bate-papo sobre direito condominial e o direito do trabalho também, juntos aqui batendo papo. Fique aí e até mais. Voltamos com direito no dia a dia. Para a gente dar continuidade ao nosso último bloco aqui em direito do trabalho nos condomínios, eu relembro a todos de ativar o sininho, compartilhar nosso conteúdo, seguir as redes sociais da igreja, seguir as redes sociais de cada convidado, se possível, e principalmente comentar, divulgar, e isso vai ajudar muito aqui no nosso programa e ajudar muito o nosso conteúdo também a permanecer. E a dica até do nosso convidado de hoje, coloca lá sempre para ficar antenado e receber todas as notificações e todos os vídeos, para que isso sempre seja lembrado a você que nos assiste. Muito obrigado e vamos dar continuidade ao assunto. João, o tema desse bloco agora é sobre as perspectivas futuras do direito trabalhista e o avanço tecnológico, né? Com a questão da pandemia, em virtude da pandemia, a gente teve que inovar. Eu costumo dizer que a gente avançou no meio tecnológico, acho que uns 10 anos, obrigatoriamente, forçadamente, pela questão da pandemia, pela questão de não poder, naquela época, estar ali presencialmente e se encontrar e tudo mais. E com isso surgiram as assembleias em condomínios virtuais, assembleias híbridas, e principalmente as audiências virtuais e audiências híbridas. A minha pergunta para você entende que algum dia a gente vai chegar a retroceder? Retroceder, eu quero dizer, a deixar esse avanço tecnológico e voltar sempre às audiências presenciais? A pandemia, como foi dito, eu costumo usar uma metáfora chamada que é um catalisador. Na verdade, ela não fez nada que não ocorreria no futuro, apenas acelerou essa prática, né? Então, a utilização dos meios tecnológicos para atividade judicante, ou seja, as audiências, a atuação do advogado junto com o juiz, o seu acesso ao poder judiciário,
recentemente já tinha se implementado várias técnicas para você ter um maior acesso à justiça. Porque o objetivo, especialmente aqui na nossa região, que é de dimensões continentais, o TRT da 11ª região, para vocês que estão me assistindo, ele engloba 2 estados, o Amazonas e Roraima. Então, você imagina o tamanho que é. E o nosso objetivo é que toda a população possa ir no Poder Judiciário para se recorrer. Então, qual é a forma que se faz isso? Tendo acesso de várias formas. Uma, às vezes, é a itinerância, a possibilidade de juiz ir através de barco até o local, recolher a sua reclamação trabalhista e depois poder fazer julgamento. E a gente usa a tecnologia para facilitar isso. A gente pode fazer audiências virtuais. As pessoas podem estar em outro local e a gente realizar a audiência. Isso já se fazia quando a gente queria fazer uma audiência, ouvir alguém que estava em outro local. Normalmente a gente mandava uma cartinha, chamada carta precatória, mandava para o outro juiz, chegava para o outro juiz, ele ouvia lá da região e trazia essa informação. Hoje, com tecnologia, a gente não precisa disso. A gente pode ouvir a testemunha que esteja em outro local, o autor que esteja em outro local. A gente vai continuar utilizando tecnologia para garantir o acesso à justiça, que esse é o nosso objetivo, garantir a todos o acesso à justiça. No entanto, há uma tendência do Tribunal Superior do Trabalho, o principal tribunal, de recomendar que as audiências sejam presenciais. Porque a justiça do trabalho é aquela que tem mais laço afetivo e próximo da parte. Se você verificar, nem todo mundo tem acesso ao magistrado. Mas no trabalho, você bate na porta, você consegue falar com o magistrado que está fazendo audiência no local. Então, há a recomendação que os juízes façam audiência presencial. As partes não necessariamente têm que estar presencial, e seus advogados também, mas o juiz está lá. Por quê? Porque quando você precisar, você sabe onde procurar, você sabe onde está o juiz. A gente usa a tecnologia também para ter o acesso a falar com o magistrado. Você pode estar em outro local e a gente fazer chamado balcões virtuais. Você entra em contato e pode conversar com o magistrado. Claro, dentro de uma formalidade, né? Porque a gente tem que ter um trâmite. Quanto a acreditar que a gente vai retroceder, e eu não uso o termo retroceder porque aí eu estou atribuindo juízo de valor. E é complicado para mim falar de retroceder ou não retroceder, e quando o tribunal entender, se imagine que o meu tribunal entenda que tem que fazer de forma presencial. E se ela entender dessa forma e eu imputar isso que é um retroceder, aí eu estaria me complicando. Então, em razão disso, eu não utilizo o termo retroceder, mas digo que a audiência virtual ela veio para ficar. Não sei se vai ser em todas as audiências, né? Ou é apenas grande parte delas. Eu recomendo, toda vez eu, João, em razão do meu tribunal, recomendar que seja presencial, que as pessoas que querem ser ouvidas através de prova testemunhal e depoimento das partes, que elas compareçam. Então eu digo, se vocês querem ser escutados, né? Ou querem ouvir testemunha, que essas testemunhas conferência presencial, para evitar risco de internet, de problema na internet, dificuldade de acesso. Isso pode acontecer. Então, a audiência, para mim, pode e deve continuar de forma virtual. No entanto, quando tiver depoimento das partes ou prova testemunhal, eu recomendo e eu, na minha opinião, prefiro fazer de forma presencial para não ter ruído de comunicação, né? Os advogados normalmente brincam na internet falando como os incas faziam, tipo assim, parecendo que estava voltando a 1000 anos atrás. Só que a gente tem que entender um outro aspecto, né? Se a gente não se postar, a gente perde espaço. Se a gente não tiver audiência de forma presencial, não tem por que ter uma estrutura física, né? E essa estrutura física para receber o magistrado e o jurisdicionado, se a gente perder, você não vai ter o acesso presencial com o magistrado, porque a gente não vai ter uma estrutura física. Para que a gente vai ter estrutura física grande se as audiências não são de forma presencial, só são virtual? Perfeito. Pode cada um ficar na sua casa.
E um momento lá no futuro, pode ser que você tenha uma dificuldade de acesso ao magistrado, porque você não tem mais o espaço físico, você sabe, indo lá, ele vai estar, né? Então, eu acho que é muito mais simbólico o fato de ter audiência presencial para mostrar estamos presentes aqui, do que a intenção de retroceder, mas sim firmar o acesso à justiça e mostrar estamos presentes, somos uma justiça social, estamos aqui de braço aberto para resolver o problema. Acredito que é inevitável nas situações mais longínquas que você facilite o acesso das partes de testemunha de forma telepresencial, como normalmente eu faço, evitando carta precatórias ou rogatórias. Particularmente, eu sou muito a favor da tecnologia, até porque com esse avanço da tecnologia, a gente acaba fazendo várias audiências, né, e consegue até agilidade ali muito, muito eficaz. Porém, eu ainda gosto do face-to-face, eu ainda gosto do presencial, eu ainda gosto da audiência presencial. Eu prefiro, principalmente quando eu estou atuando como advogado da reclamada ou ali na defesa, eu prefiro fazer as audiências presenciais que audiências virtuais, principalmente por essa questão tecnológica também pode prejudicar, né? Tem a questão da conexão, tem a questão às vezes das testemunhas ou até dos prepostos não terem aquela habilidade toda com a tecnologia. Então, particularmente, eu entendo isso. João, perspectiva futura. Você consegue enxergar, por exemplo, a inteligência artificial ou novas outras tendências aí no direito do trabalho ou no próprio judiciário que podem, né, ser novas tendências? Assim, existe até um setor dentro do tribunal chamado de setor de inovação de tecnologias, né? Tem um juiz responsável e servidores trabalhando sobre isso. Várias tecnologias a gente vem utilizando, né? As formas de bloqueio, por exemplo, várias ferramentas de pesquisa patrimonial, ou seja, como antigamente, como é que você fazia se uma pessoa estivesse devendo algo para você e não pagasse? Um oficial de justiça ia na sua casa, penhorava, olhava seu carro, olhava sua casa, olhava outro bem, penhorava, né? Ia na empresa, tentava penhorar o dinheiro na conta. Hoje em dia, tudo é virtual. Então, a gente usa várias ferramentas de pesquisa e constrição, ou seja, a gente tenta pegar o bem, pega a coisa, o dinheiro, de uma forma ou de outra, para conseguir pagar. Então, isso é uma forma de usar tecnologias, chamadas os convênios que a gente tem na Justiça do Trabalho. E tem vários outros, eu acho que talvez a doutora Gisele, que a doutora Adriana em outro programa trouxe, ela é uma expert no tema provas digitais, então ela certamente pode ser perguntado sobre isso para ela, se eu não me engano, perguntou. Então, a gente tem várias tecnologias e a gente vem avançando. Quanto à inteligência artificial, há um propósito de utilizar a inteligência artificial, mas não para substituir o magistrado, certo? É algo que todo mundo tem que estudar. Eu acredito que todo advogado hoje em dia está estudando um pouco de inteligência artificial para facilitar o seu trabalho, né? Usar uma forma de facilitar, não de substituir. Ou se vier substituir alguma atividade, você se especializar nessa substituição. Sim. A gente tem que estar sempre aberto para mudanças. E nessas mudanças, sabe, eu costumo dizer que você tem que aproveitar o momento. Se eventualmente tiver choro, você vende lenço. Então, você tem que conseguir se adaptar, né? Eu acredito que a tendência de trabalho, até porque há recomendações do TST e tem órgãos específicos dentro do tribunal de inovações. Então, no futuro, é a utilização de inteligência artificial, mas com certo limite. É a utilização de outras ferramentas de tecnologia. Tudo que puder avançar e facilitar e dar celeridade ao processo vai ser usado na Justiça do Trabalho. Eu sempre costumo também dizer que é você utilizar essas tecnologias,
essa inteligência artificial ou outros meios a seu favor. Então, o advogado, o síndico, quem está nos escutando, seja o judiciário, qualquer área, você não pode fechar os olhos, você não pode dizer, eu não vou me adequar a isso, eu não vou utilizar isso, eu vou virar as costas para isso, porque acaba que você não tem como mais hoje em dia virar as costas para isso, você tem que usar isso a seu favor, seja estudando, seja utilizando esses aplicativos, esses meios, esses softwares, esses itens, né, sempre a seu favor e ali sempre enriquecer, seja no seu trabalho, na sua vida, profissionalmente, e é muito importante isso daí também. João, a gente está caminhando aí para o nosso encerramento desse programa. Eu gostaria de passar a palavra para você fazer suas considerações finais, algo que seja de grande importância até para quem nos assiste, os síndicos, funcionários, advogados, outros juízes, outros magistrados e os condôminos também, e quem está nos assistindo, as suas considerações, fique à vontade, o que você quiser falar. Essa é a sua hora. Mas, doutor, agora você me complicou, que você deixou de tão aberto o que eu vou falar. O que eu posso dizer é, inicialmente, agradecer a presença, o convite, e dizer que eu estou à disposição sempre que for necessário. Em relação a quem está me ouvindo, o direito do trabalho é uma legislação, né, que a gente não pode desconhecer. Tente sempre buscar informações, porque a verdade... o conhecimento liberta, né? E a verdade liberta. Então, a partir do momento que você tem conhecimento, você sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer, quais são os seus direitos. E a gente não pode ficar de fora disso. É muito comum as pessoas pegarem, falarem, reproduzirem o que alguém falou. Vá a fundo, escute uma pessoa que é especialista. Porque às vezes tem mitos no direito do trabalho, né, nas relações de trabalho, que as pessoas levam isso por anos e anos. Quero dizer que a Justiça do Trabalho, eu fui convidado por conhecer o âncora, né, mas assim, a Justiça do Trabalho, ela está aberta para todos, não só para empregados, como para empregadores. Empregadores podem adotar medidas, por exemplo, uma ação de consignação em pagamento, um inquérito para apuração de falta grave. São ações que o empregador pode ajuizar, né? E o nosso objetivo é garantir que todos tenham o que for efetivo, que a gente possa entregar o bem da vida. O seu direito pode seja entregue a você. Esse é o objetivo, eu tenho certeza disso, que é o objetivo da Justiça do Trabalho, dos meus colegas, né? Então, sempre que precisar, pode, na Justiça do Trabalho, tem reclamação verbal. Quanto ao condomínio, contrate pessoas especializadas, que tenham conhecimento técnico, né? Para quem é síndico, tome cuidado com o seu poder que você tem na mão, porque todo poder traz grandes responsabilidades. Então, eventuais abusos podem implicar em responsabilidade. Então, tome muito cuidado, né? Não pense apenas que eu quero ser síndico para não pagar o condomínio, né? Porque tem responsabilidade. Se você tem vocação ou as pessoas precisam de você, faça bem feito. Os empregados do condomínio trabalhem com amor, saibam dos seus direitos, cumpram seus deveres e façam exercer seu direito, né? Basicamente isso. Foi um prazer estar aqui com você, né? Nessa casa, porque eu tenho certeza, não tem mais de uma pessoa que tem fé e acredita no seu Deus, ele se conta presente. Então, eu fico feliz por ele estar presente hoje aqui no meio de nós. João, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Bom, pessoal, é muito importante a gente sempre se atentar ao cumprimento das legislações trabalhistas. Eu costumo dizer que onde tem lei, onde tem regras, é porque ali precisam ser cumpridas.
Então, a lei a gente não se discute, a gente se cumpre. Então, nos meios condominiais, em todas essas áreas, é sempre importante ali o cumprimento dessas legislações, né? Como o João bem explicou aqui para a gente tem muito a aprender e a seguir essas regras. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo que está lá em Colossenses 3:23, que diz o seguinte: e tudo quando fizestes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, mais uma vez, seja qual for a área, seja qual for a sua seara, né? Seja na questão trabalhista, seja na questão condominial, seja na civilista, consumerista e todas as outras áreas, a gente sempre tem que fazer de todo o coração e para a honra e glória do nosso Senhor. Então, é assim que eu termino. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença principalmente aqui do meu convidado de hoje, do nosso convidado de hoje. Muito obrigado e boa noite.